Desculpas mais ou menos por esse pequeno atraso, mas já está tudo resolvido. Vamos dar seguimento aqui a mais uma apresentação do nosso curso RTU. A gente vai finalizar hoje o módulo de trauma, tá certo? Com trauma renal, ureteral e vesical. A gente quer dizer que é uma honra, mais uma vez, estar aqui podendo produzir essa apresentação, esse conteúdo para vocês, para todo mundo que está assistindo, certo? Em nome da SBU Ceará, eu agradeço a participação de todos. A gente vai ter hoje como palestrante o Dr. Daniel Lima, que é cirurgião do trauma do Instituto Dr. José Frota, é também fellow do Colégio Americano de Cirurgia, de cirurgiões. E vamos ter ainda como na moderação aqui o Dr. Pedro Filgueira, certo? Que é urologista formado pelo Hospital Geral de Fortaleza, atualmente staff da emergência do Hospital Geral de Fortaleza, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e é também cirurgião geral do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, nosso conhecido Frotinha da Messejana. Certo? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, especialmente do Pedro e do Daniel. Daniel, quero dizer que é uma honra ter você aqui, amigo, certo? Distribuindo, dividindo com a gente aqui o seu conhecimento de cirurgião do trauma, a sua visão, certo? O meu intuito, quando convidei você para fazer essa apresentação, é trazer uma visão um pouco diferente do nosso mundo da urologia aqui, do indivíduo que é formado, que tem essa formação de cirurgia voltada para o trauma, que eu acho que tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com a nossa apresentação. Pedro e Daniel, fiquem à vontade, tá certo? Obrigado aí, Lívio, eu agradeço. Boa noite a todos. Eu vou iniciar aqui compartilhando minha tela, que eu vou só fazer a apresentação de um caso, só para ilustrar, né, a aula que vai ser a seguir do Dr. Daniel. Certo? Tá ok para vocês? Hein? Tá ótimo, Pedro, pode seguir. Pronto, o Lívio já me apresentou, né? Eu vou continuar aqui rapidamente. Na verdade, é um caso de uma paciente que eu fui acionado durante o sobreaviso no hospital privado aqui em Fortaleza. A paciente foi admitida no dia 25 de janeiro agora desse ano, paciente sexo feminino, 25 anos, paciente procedente do interior do estado, com história de queda de moto, tá certo? Ela tinha queixas do abdominal, de forte intensidade, em dorso e flanco, tudo do lado esquerdo. E a paciente referia também hematúria macroscópica. Ela disse que já tinha tido diurese espontânea e teve sangue na urina, hematúria macroscópica. A admissão, ela apresentava uma frequência cardíaca elevada, né? Estava taquicárdica, 112, e tinha dor à palpação no hemiabdômen esquerdo, tá certo? Era uma paciente que estava hemodinamicamente estável, tá ok? Sem uso de droga vasoativa, com a PA de 110/70, e o que tinha sido feito era a reposição com cristalóide inicial, certo? Tinha sido avaliado pelo pessoal da cirurgia geral. E foi solicitado exames para ela, tá certo? Ela realizou uns exames laboratoriais que viu um HB de 8,9, o leuco de 6.700, plaqueta 180 mil, né? A ureia um pouco alterada, de 83, a creatinina dentro dos parâmetros da normalidade. Ela chegou a fazer uma TC de abdômen pélvico com contraste, tá certo? Em que a conclusão foi uma fratura do rim esquerdo com comprometimento de pequenos vasos medulares e da pelve renal, classificada como um grau 4, ele classificou, né, de acordo com a classificação da AAST. O rim contralateral era normal, o rim direito, e os demais órgãos sem anormalidades, ok? E essa aqui era a tomografia da paciente. Iniciou.
Bom, e com essa tomografia, eu vou deixa aí para o doutor Daniel, para a gente ver a aula dele, e depois eu vou falar mais sobre como foi o desenrolar e a conduta da paciente. Certo, eu queria só, antes do Daniel começar, Daniel, rapidinho, desculpa interromper, eu só quero deixar aqui, pessoal, quem estiver assistindo, fica todo mundo à vontade, tá certo? Se vocês quiserem interagir pelo chat ou pelo perguntas e respostas aqui na barrinha inferior, fiquem à vontade. Na medida que for possível, a gente vai repassando as perguntas a quem for o destinatário dessas perguntas, ok? À vontade, Daniel. Olha, muito obrigado, antes de a gente começar, por esse convite. Agradecer a você, em nome de toda a sociedade cearense aqui de urologia, por grandes colegas participando aqui, e para mim é uma satisfação. Eu acredito que a gente vai trocar algumas experiências e, de fato, acho que vou aprender mais com vocês pelas condutas que a gente faz aqui, do que eu vou ter de contribuição. Mas a ideia é que a gente possa, então, compartilhar um pouco da visão da cirurgia do trauma em relação ao manejo das lesões renais, ureter e de bexiga, que vai ser o foco da nossa apresentação aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela, deixa eu só selecionar aqui e vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ver a minha tela já. Tá dando para ver bem, Daniel. Dá para ver bem, né? Maximizou, tá ok. Maravilha. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, galera que está aparecendo. Muito bem. Ela está sendo gravada, ok, Lívio? A apresentação? Isso, então é bom que tá fica sim. como... Excelente. Maravilha. Então vamos falar aqui. Justamente, a ideia é, quando o Lívio me convidou, justamente para ter essa abordagem, para falar do cirurgião da emergência, que está lá na emergência, como ele lida e vê essas lesões, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, né, o mindset e a ação, né? O que é que nós vamos fazer com base no que a gente pensa, que é justamente na cirurgia do trauma, tá? Bom, 10 a 20% dos pacientes vítimas de trauma vão ter lesões urológicas, tá? A grande maioria delas serão as lesões renais, cerca de quase 90% delas, das lesões urológicas, vão ser as lesões renais associadas ali ao trauma abdominal. Sobretudo no trauma abdominal fechado, que inclusive foi o caso que nós tivemos inicialmente aí, tá? O que a gente tem que entender no atendimento inicial desse paciente? A gente tem que sempre correlacionar o mecanismo de trauma. A gente tem que relacionar o mecanismo de trauma, entender como que foi a física do trauma. Se foi uma queda, de qual altura caiu, em que superfície colidiu, qual era, se teve algum anteparo, qual foi o lado que caiu, como que caiu, se foi um atropelamento, a que velocidade, foi dentro do carro, se era o motorista, estava ou não sem cinto, se era o passageiro, enfim. Nós temos que saber exatamente o mecanismo do trauma. E a ideia do mecanismo do trauma vale não só na sala de emergência, mas vale também quem está lá na mesa de cirurgia operando, para poder ter ideia do que aconteceu e, inclusive, pensar em lesões associadas. E falando em lesões associadas, e trazendo para as lesões renais de bexiga e ureter, geralmente elas não andam só. Então, vamos ter lesões associadas quando a gente tem as lesões de rim, ureter e bexiga, na grande maioria das vezes. Então, algumas relações em relação no que diz respeito à fratura pélvica, a própria lesão de coluna tóraco-lombar, nos fazer lembrar da possibilidade de lesão renal, das costelas inferiores também. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Como também por um choque sem causa evidente. De repente, o cara fez um FAST lá na emergência, está com sinais de choque, o FAST negativo, não estou vendo líquido na cavidade abdominal, o cara não tem fratura de ossos longos, o tórax está ok. Putz, será que é retroperitônio? Será que é uma lesão renal? Tá? Então, isso tem que ser pensado. A gente não pode negligenciar esse mindset, esse pensamento para esses doentes. E a presença de hematura.
Então, a hematuria faz fortemente pensar numa lesão renal, mas não exclui, na ausência dela, não vai excluir a possibilidade dessas lesões. E a ausência desses dados não necessariamente também vai excluir uma lesão renal, mas a gente tem que usar esses 3 pontos aqui para a gente fortalecer o nosso diagnóstico. Embora nós tenhamos hoje fácil acesso aos exames de imagem, mas a gente tem que sempre exercitar a questão do pensamento clínico, porque mesmo com os exames diagnósticos, pode deixar passar algumas lesões desapercebidas. E no que diz respeito à hematúria, né, então, podemos ter lesões sem ter hematúria. Então, numa lesão renal, podemos ter, inclusive, só uma lesão, uma hematúria microscópica. Lesão de ureter, cerca de 1/3 a 40% não vão apresentar hematúria. E na bexiga, que geralmente é mais comum junto com coágulos, e quando você tem uma fratura pélvica, né? E a fratura pélvica, dentro do nosso contexto, que a gente vê muito no IJF, tem os acidentes de moto na colisão frontal. Onde o motoqueiro ele é projetado para frente e colide ali com a direção, com o guidão da moto e com a parte, né, da estrutura que tem o combustível lá, o tanque de combustível da moto, causando lesões de livro aberto e essas lesões associadas com a lesão de bexiga, ok? Bom, e aí o mindset que a gente tem que entender dessas lesões é essa relação entre fisiologia, anatomia e as lesões associadas. Nos papers, nos guidelines da urologia, existe um forte direcionamento para a questão de preservação do órgão no momento cirúrgico, na abordagem desse paciente, da abordagem cirúrgica desse doente. Diferente dos guidelines e orientações da cirurgia do trauma, da cirurgia de emergência, que foca mais na estabilização do paciente. Como que o paciente está em relação à sua hemodinâmica. Então, tem essa diferença aí de ponto de vista, até mesmo nos guidelines. E, obviamente, que os melhores resultados eles vão ser alcançados quando a gente tem, então, essa fusão de uma equipe multidisciplinar, entrando aí a expertise da urologia, juntamente com a cirurgia do trauma, a cirurgia de emergência, né, reunindo, então, as suas expertises para poder, dessa maneira que vai oferecer melhores resultados, vão ter melhores resultados na abordagem desses pacientes, integrando a fisiologia, a anatomia e as lesões associadas. Sabemos hoje, turma, que nas últimas décadas houve um aprimoramento muito grande do tratamento não operatório em relação à cirurgia, no que diz respeito às lesões, principalmente aqui eu estou falando de lesão renal. Então, a abordagem de tratamento não operatório ela tem se sobressaído em relação ao cirúrgico dessas lesões. Então, aqui eu trago para vocês um artigo aí de 1950, um artigo da Journal of Urology, que já fala sobre essa possibilidade do tratamento conservador numa lesão traumática renal, né? E aí, desse trabalho, os primeiros trabalhos falando isso, trabalho de 77, 79, 2002, a experiência de tratamento não operatório na pediatria foi sensacional e impactou essa tomada de decisão dos pacientes adultos, meio que deu uma encorajada para também fazer esse tratamento conservador também em pacientes adultos. Então, o que a gente tem estabelecido é a possibilidade desse tratamento conservador nas lesões, basicamente a gente falando aqui das lesões renais. Bom, mas vai ter situação que a gente vai ter que operar e a cirurgia vai se sobressair em relação ao tratamento não operatório, tá? E essas situações vão ser justamente lá, instabilidade hemodinâmica. Não conversa, papai, é cirúrgico. Instabilidade hemodinâmica é cirurgia. Vai ter que ser operado. Falha no tratamento não operatório. Então, falhou o tratamento não operatório, não ficar insistindo muito, dependendo de cada caso.
o paciente instabilizou, falhou o tratamento no operatório, cirurgia. E geralmente no trauma penetrante. Muito difícil conduzir trauma penetrante, tratamento conservador. Casos selecionados para conduzir tratamento não operatório no trauma penetrante. Tá? A maioria vai se seguir para tratamento cirúrgico. Vamos falar, então, lesão renal, lesão de ureter e de bexiga, ok? Na lesão renal, acho que o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui é a classificação da Associação Americana de Cirurgia do Trauma, a AST, que estabelece os graus de lesões renais, onde a gente tem 4 itens de verificação: contusão, hematoma, laceração e comprometimento vascular. Então, a gente observa que no grau 1, pequena contusão, um hematoma pequeno ali, contusão presente, subcapsular, não expansivo, aí você já tem uma laceração envolvendo ali a região do parênquima, pequeno, menor que 1 centímetro, tá? E sem extravasamento de urina, com hematoma também não expansivo. No grau 3, eu já posso ter, então, uma laceração maior, que pode ter ou não ter ruptura do sistema coletor, vazamento de urina. Aí eu tenho um grau 4, que já vai estender por córtex, medula e sistema coletor, e lesão hemorrágica contida. E aí o grau 5 pode ter até uma avulsão completa e desvascularização completa do rim. Essa é uma classificação clássica que ajuda a tomada de decisão. E como eu falei para vocês, nos guidelines, eu trago aqui, e essa aula ela praticamente ela foi construída em cima do guideline publicado agora ano passado da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência, W6, e que estabelece uma sua classificação. E essa classificação, ela coloca ali um peso do status hemodinâmico do doente. E como vocês podem observar aqui, lesão, de acordo com essa W6, leve, grau 1, AST 1 e 2, moderado, 3 ou lesão vascular segmentar estável, e grave, grau 4 e 5 estável, e qualquer um que está instável vai ser um grave, grau 4. Então, ele balanceia justamente essa questão da quadro hemodinâmico com a anatomia da lesão do paciente, tá certo? E isso que vai determinar a tomada de decisões aqui. Na avaliação, isso aqui reforçando ainda mais a questão da cinemática, o estado hemodinâmico, pensar em lesões associadas, e aqui uma lesão associada que a gente tem que ficar com altos índices de suspeição vai ser lesão pancreática no trauma abdominal fechado, lesão de alça intestinal, de víscera oca, também no trauma abdominal fechado, né? E no penetrante, nem se diz, né? Haja vista que o nosso penetrante de ferimento por arma de fogo, o efeito comum são lesões associadas de víscera oca, tá? Então, a gente ficar atento para isso. Como também ficar atento, não sei se foi isso lá no caso do caso do Pedro, o paciente ele pode ter lesões abdominais importantes, mesmo sem ter evidência na ectoscopia de lesões da parede abdominal, ou seja, sem ter contusão, abrasão, hematoma. Não caiam nessa cilada. O paciente pode ter lesões abdominais, sim, importantes, sem ter um indício de lesão na topografia no abdômen. Já atendi uma paciente, final do ano retrasado, veio do interior, numa academia improvisada, fazendo leg 45, com uma barra, não era na máquina, com uma barra, com 2 pesos, uma academia no interior, a barra caiu na região epigástrica e fez uma secção completa de segmento 2 e 3 do fígado,
e não tinha absolutamente nada no abdômen. Você olhar no abdômen, tranquilo na topografia na ectoscopia. Então, muito atento em relação ao abdômen, porque é uma caixinha de surpresa. Então, as lesões ali, principalmente 90%, estão relacionadas com trauma contuso. Isso é estatística global, né? Eu acho que a nossa estatística não seja 90%. Como a gente tem um índice muito elevado de trauma penetrante por arma de fogo, a nossa realidade ela precisa ser investigada em relação à lesão renal, né, urológica, e que certamente nós temos um índice de trauma penetrante maior do que esses 3,3%, que são dados globais, e a gente sabe que os dados melhores vêm dos países desenvolvidos, onde a violência interpessoal não tem índices tão grandes como o nosso. E no que diz respeito ao quadro diagnóstico, vai depender do status hemodinâmico. O paciente que está na sala de emergência, hoje a gente tem o FAST, né, de maneira mais atual, o Extended FAST, que é fazer uma avaliação do tórax também, e ver líquido dentro da cavidade. Tá? Então, se o paciente tem FAST positivo e instabilidade hemodinâmica, é cirúrgico, não tem conversa. Agora, se o paciente está estável, aí ele vai para o gold standard, para a lesão renal, que é a tomografia com contraste venoso, dando uma especial atenção para essa fase excretora tardia de 5 minutos do contraste, que vai nos dizer de maneira mais fidedigna, com acurácia melhor, o surgimento de lesões. Então, a gente vê aqui uma lesão, um hematoma capsulado, um hematoma volumoso, né, capsulado, e aqui um hematoma já com extravasamento, né, desse hematoma. Então, a tomografia é o melhor e hoje facilmente acessível, tá? Bom, em relação à questão da tomografia e o que é que pode representar falha no tratamento não operatório. Você decidiu fazer tratamento não operatório, ou está pensando fazer tratamento não operatório, mas que informações a tomografia pode mostrar que vai indicar um risco maior de falha? Não que é proibitivo, ok? Mas extravasamento de contraste indica uma possível falha. Hematoma perirenal maior que 3,5 cm, laceração medial, ureter não contrastado, principalmente se você tem 2 achados desses, tá? Então, aquele paciente que você tiver 2 achados desse aqui, que você vai ficar mais perto dele, a possibilidade de ter falha no tratamento não operatório acaba sendo maior do que se você tiver um ou nenhum desses achados, mas que permite que você faça, sim, como opção, o tratamento não operatório para esses pacientes. Uma dúvida muito comum quando você segue no tratamento não operatório é quando repetir uma tomografia. Então, esse guideline da W6, ele coloca que a tomografia não é para repetir de maneira assim rotineira. Vou fazer uma tomografia hoje e amanhã vou fazer outra. Não tem essa recomendação por esse guideline. Tá? Não vai te adicionar elementos que vão mudar a sua conduta. Então, ele coloca, essencialmente, essas 2 características. Você repetir a tomografia com contraste na mudança clínica importante do paciente, para aquelas lesões moderadas e graves, tá? Que nós vimos lá, e na evidência ou suspeita de complicação. Então, se o paciente teve uma piora, vamos tomografar. Se tem uma suspeita de alguma complicação, vamos tomografar. Se o paciente está bem, evoluindo bem, não há necessidade ali, precocemente, de repetir a tomografia. E esses outros exames, turma, vai ficar para vocês. Isso é para o especialista. Uretografia retrógrada, uretografia excretora, isso aí é muito mais para investigação do especialista, da urologia, para investigar as complicações, lesões associadas e ter uma programação de maneira mais específica, ressonância, até porque também a gente não tem com facilidade esses exames, a sua realização na própria
emergência, tá? Bom, e esse tratamento não operatório, se eu decidir por ele, eu tenho que ter algumas condições. Eu tenho que ter que o paciente, obviamente, ele é estável, e as minhas condições necessárias é que eu tenha um ambiente hospitalar que me permite fazer tratamento não operatório. Então, por exemplo, o que é um ambiente hospitalar adequado? Primeiro, você tem que saber onde está esse doente quando tu precisar ver ele. Segundo, se esse paciente piorar, vão conseguir reconhecer rapidamente e vai ter sala cirúrgica disponível para ele rapidamente? É um hospital que tem banco de sangue com disponibilidade do hemoderivado rápido? Então, se você consegue fazer isso no seu hospital, você pode optar pelo tratamento não operatório. Agora, se você não tem condição de estar acompanhando de maneira segura o doente, olha, não vá fazer o tratamento não operatório. Se tu não tem sala disponível, se o paciente piorar, cara, eu vou ter que operar ele rápido. Se você não se sentir seguro para isso, é bom não fazer o tratamento não operatório, tá? É bom que você tenha esse TC com contraste. Não adianta fazer TC sem contraste. Aqui é meio que nada, tá? Lesão penetrante apenas para casos selecionados, como eu falei anteriormente. Se o doente tem extravasamento de urina, é possível sim fazer tratamento não operatório. E aí, se ele vai fazer urinoma, você pode depois fazer lidar com essa complicação por punção e fazendo outros métodos. Mas que é possível, sim. Tá? A lesão da pelve renal também não contraindica o tratamento não operatório. E se você tem uma angioembolização, maravilha. E você pode utilizar, né, por exemplo, em lesões grau 4, com extravasamento, você pode considerar fazer a angioembolização. Não é minha experiência, a gente não tem isso no JF ainda, mas que fica claro que é uma conduta muito efetiva e segura quando há extravasamento de contraste naquelas lesões onde o paciente tem lesão grau 4, pseudoaneurisma, a fístula arteriovenosa, hematúria franca não autolimitado, o paciente não melhora dessa hematúria franca, tá? E o paciente com hematoma que está em tratamento no operatório e queda da hemoglobina, você pode, então, ver a possibilidade da angiografia com angioembolização. É perfeitamente possível e seguro para o paciente. Eu trouxe aqui o protocolo do Hospital João 23, uma das referências em cirurgia do trauma aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte, e falando desse tratamento não operatório, de maneira clara, para a gente sair aqui do abstrato aqui. O que é que seria, então? Ó, jejum e repouso por 24 a 48 horas, isso para lesões 1 a 3, tá? Da AAST, da Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Exame físico lá, ó, de 6 em 6 horas, hemograma de 12 em 12 horas nas primeiras 24 horas, depois hemograma uma vez por dia, até o dia da alta hospitalar. Amilase na admissão, lembra da lesão pancreática, trauma de pâncreas, que pode vir na tomografia, inclusive, lesão pancreática, mesmo com secção completa do pâncreas, a tomografia pode vir normal nas primeiras 12 horas, em relação a esse pâncreas, e passar desapercebido. Então, por isso a importância da amilase na admissão. Ureia e creatinina na admissão e na alta, e alta a partir em torno de 4 a 5 dias, no final da primeira semana. Lesão de 1 a 3. Lesão de 4 a 5 em tratamento não operatório. Mesmo jejum, diurese de 3 em 3 horas, hemograma de 8 em 8, aquele mesmo padrão. Gasometria, aqui para estimar a questão do choque do paciente, e alta a partir do 7º dia, e aí eles fazem uma tomografia no 7º dia, onde ele considera ter alta. Nas lesões 4 e 5. Para tratamento não operatório. E uma tomografia com 2 meses para ver a questão da regeneração do tecido e da cicatrização. Tá? Então, esse é o manejo que eles fazem em relação às lesões que são os pacientes que são submetidos ao tratamento não operatório. Então, de maneira aí bem
objetiva. Então, na evolução, escolher o tratamento não operatório. O paciente começa a ter taquicardia persistente, queda progressiva do HB ou do abdominal, ou túria, exame de imagem, ultrassom TC, vai ser TC, né? Aí você, de acordo com os achados, manter o TNO, arteriografia, ou operar o paciente. Eu acho assim que a gente tem que ter cuidado quando você pega isoladamente só o HB. O HB estava de 8,2 ontem, agora está 7,6. Mas o paciente, clinicamente, ele está do mesmo jeito. Então, eu acho que dá para você continuar ficando de olho nos achados do exame clínico, tá? Então, às vezes, tem uma neura muito grande em relação ao HB, isoladamente. E acaba indo para a cirurgia com base apenas no HB, de não ter uma queda tão expressiva, e tomando a decisão de falha no tratamento não operatório e acabar operando o paciente, que possivelmente ele poderia ter um resultado bom. Mas instabilizou, cirurgia. Aí não tem conversa. E o segmento pós a alta? Volta lá com 7 dias, com hemograma, ureia creatinina, depois com 30 dias e depois com 2 meses. Lesão 1 a 3, clinicamente bem, alta definitiva. Lesão 4 e 5, nova tomografia com 2 meses. Se a lesão completamente cicatrizada, alta definitiva. Se ainda não cicatrizada, controle de 2 em 2 meses. Isso é o que eles fazem lá. Tranquilo? Então, assim, bem objetivo, acho que bem sensato essa conduta, essa tomada de decisão deles. Uma outra dúvida comum que temos em relação à questão do retorno das atividades. O paciente fica ansioso por isso. A gente, às vezes, não acha isso na literatura de maneira tão fácil, né? Qual a orientação? Justamente essa, ó. Grau 1 a 3, em torno de 1 mês, 2 semanas. Atividade física após 1 mês, esporte de contato após 2 meses. Grau 4 e 5, trabalho após 4 semanas, atividade física após 1 mês e meio, 2 meses, esporte físico de contato, tomografia de lesão cicatrizada, que acontece com 2 meses depois, né? Isso é o João 23. O guideline da W6, ele coloca o esporte físico, o esporte com contato físico, depois que o doente vier com um exame que não mostra hematúria microscópica. Se não tem hematúria microscópica, libera ele para fazer o jiu-jitsu. Ok? Então, isso é o protocolo do João 23. E o W6 fala da questão da hematúria microscópica. Aqui foi um caso que a gente participou da publicação, um caso que foi o tratamento no operatório de uma lesão associada, esplênica, paciente que evoluiu bem, era jovem, tinha um fator aí, foi publicado um caso lá do IJF. Esse aqui é um outro caso que nós atendemos e tomamos a decisão de tratamento não operatório, mas um caso altamente selecionado, foi um ferimento por arma de fogo. Esse paciente que era um policial, ele tinha lesão hepática e lesão do polo superior do rim direito, sem extravasamento de contraste, estável, paciente sem nenhum sinais de peritonite ou dor abdominal importante, que foi conduzido de maneira conservadora e teve uma evolução favorável. Então, assim, somente para realmente casos selecionados. Isso aqui é uma das poucas situações que o ferimento de arma de fogo no abdômen acaba não sendo cirúrgico ou permite a possibilidade de tratamento não operatório. Daniel, se tivesse extravasamento de contraste, uma boa opção para ele aqui também seria uma angioembolização. Tá? Bom, e o tratamento cirúrgico vai para aqueles pacientes essencialmente instáveis, que tem que ser corrigida a lesão sangrante.
estabilidade hemodinâmica, que mata o paciente vítima de trauma, é sangramento. Então, agudamente, a maioria dos pacientes vítimas de trauma que morrem vão morrer nas primeiras 24 horas. Mais de 80% deles vão morrer nas primeiras 2 a 3 horas na entrada da emergência. Se o doente tem desvascularização completa renal, não é indicação na emergência de cirurgia. Desvascularizou, total. Isso não quer dizer que eu vou precisar operar esse paciente na emergência. Posso operar depois. Obviamente que ele tem que ter condições hemodinâmicas favoráveis e não tem lesões associadas. Então, extravasamento de urina, por si só, não indica cirurgia. Você fez uma laparotomia. Na exploração cirúrgica, observa hematoma zona 2. Então, quando que eu exploro? Né? Zona 2 nas lojas renais. Contuso, se tiver expandido e pulsátil. Se não tiver, não vou nem explorar. Mas no trauma penetrante, eu vou ter que explorar todos da zona 2. Né? Então, cara, passou bala ali, eu vou ter que explorar. Vou ter que fazer exploração cirúrgica. O acesso cirúrgico é incisão abdominal mediana. E eu reforço aqui uma coisa para vocês. Na cirurgia do trauma, na cirurgia de emergência, é Belém, Brasília. É entrar chifo-pubiana. É evitar incisões e acesso econômico. Chifo-pubiana. Chifo-pubiana, você vai ter um melhor acesso, você vai diminuir o risco de ter lesões desapercebidas, você vai operar com maior segurança. E quem ganha isso vai ser o paciente. Então, muito atento na laparotomia do trauma, a primeira coisa que tem que ser feita é parar o sangramento. Da maneira que você conseguir fazer isso mais rápido. Da maneira que a gente consegue fazer mais rápido é botando a mão, o dedo. E aí depois você pensa qual que vai ser o método seguinte. Se vai ser um pinçamento, se vai ser uma ligadura, tá? Se vai ser uma compressão com uma compressa lá, botou. Tem que parar esse sangramento. Depois que você vai controlar a contaminação, que no caso a gente está falando de contaminação de visceral. Ok? Rotação visceral medial pode ser necessária, que é justamente para fazer os acessos. Rim, ele funciona meio que baço na cirurgia de emergência. É rodar ele para o meio, é puxar ele para o meio, é trazer ele para a mão e a gente poder ter acesso ao hilo. Né? Então, a abordagem cirúrgica é essencialmente a mesma, o rim para o baço. E o doente que está instável, nefrectomia, não pensa, a gente não pensa, nefrectomia, vamos chegar e vamos fazer nefrectomia. Então, aqui, só para destacar, né, a mobilização do duodeno na manobra do Kocher, dando acesso amplo aqui, né, à cava, ao hilo renal direito, né, soltando também aqui o colo ascendente, tá, e transverso, o ângulo hepático do colo, o controle adequado vascular, tá? O fígado ali sendo rechaçado, quer dizer, o fígado fica em cima ali atrapalhando. Do lado esquerdo, aqui eu trago justamente, muitos confundem aí, manobra de Mattox. O Mattox, de fato, é uma manobra mais difícil, inclusive. O Mattox, ele vem por aqui, ó, ele solta o baço, solta o pâncreas e roda tudo para o meio. E aí você tem acesso ao rim aqui. Tá? Então, o que é mais fácil fazer é a soltura do transverso e colo esquerdo. É vindo por aqui, ó, que é o que a gente mais faz, ok? Para a gente poder chegar na loja renal. E muito cuidado no manuseio aqui do pâncreas e do baço, nessa soltura do ângulo. Tá? Aí tem a possibilidade da preservação renal, né? Isso vocês... o urologista tem muita mais habilidade para isso, para preservar, né? Essa é uma área que vocês já conhecem bem. Fazer o desbridamento da lesão do tecido inviável, hematomas devem ser explorados e evacuados, fazer as ligaduras, né? Fazer a estrutura do sistema coletor, né? A gente coloca com fio absorvível e colocar lá um dreno, fazer uma drenagem lá desse paciente. Eu gosto de usar também muito o Surgicel, se você tiver disponível, o hemostático, no reparo dessas lesões.
e na nefrectomia parcial, seguindo esse mesmo modelo, desbridamento, retira lá a cápsula que tiver desvitalizado, faz o controle vascular, sutura o sistema coletor, ok? O capofrio pode estar utilizando um absorvível, né? Revestimento da área cruenta com tela-aumento ou peritônio, tentar fechar aqui. Também aqui eu gosto de colocar um Surgicel aqui junto e utilizar a cápsula também fechando para poder fazer, então, um compartimento no local. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo do DSTC, que é um curso de manobras cirúrgicas em cirurgia do trauma. E nesse primeiro aqui, é justamente numa tomada de decisão crítica do cirurgião de trauma, cirurgião de emergência, que é o paciente grave, que é fazer o damage control, tá? Vou colocar aqui, deixa eu, cadê aqui? Tirar aqui, eu acho que tem que tirar aqui do... Pronto. Eu vou avançar aqui um pouquinho. A gente não vai ver o vídeo por completo, mas esse aqui é um paciente instável, tá? Tirar esse ponteiro aqui. Pronto. Deixa eu dar uma caneta, ver se eu passo aqui. Tá lá a lesão renal. E aí tem que ser rápido, cara. Aí tem que ser bem rápido. Vai soltando todo esse... luxa lá o rim e faz o controle do hilo com a mão nesse momento, enquanto você pega a Satinsky, né? A Satinsky não vai estar na caixa de laparotomia, vai estar na caixa de vascular. Vão atrás de abrir a Satinsky, vão pegar a Satinsky, vai controlando com a mão. E aí depois faz a secção, faz o controle, depois faz a secção. Então, tem que ser rápido, de fato, tem que ser rápido no paciente grave, que você vai ter que fazer damage control, tá? Cirurgia de controle de danos, é importante que seja, de fato, rápida. Coisa de 1 hora, quando você toma a decisão de fazer a cirurgia de controle de danos. Nefrectomia, fazer rápido, sair fora rápido. Aqui, para a gente finalizar a lesão renal, as outras vão ser mais objetivas. Aqui é o fluxograma, que tem justamente o guideline e que a gente segue lá. Na emergência, vai lá, ultrassom, raio de tórax, raio de pelve, que são os 3 exames essenciais no trauma. E aí, se o paciente está estável, vai para a tomografia, lembrando da fase tardia. E aí vamos ter os 3 tipos de lesões. Lesão de 1 e 2, considerar angiografia se tiver o blush, extravasou contraste. Se a angiobolização não foi efetiva, continua tendo lá hemorragia e não é autolimitada, laparotomia. Se a angiografia foi efetiva, tratamento não operatório. E aí você vai seguir. E esse tratamento não operatório pode dar falha, opera, ou pode dar bem, ele vai então, continua e vai para alta. Lesões mais graves, né? Grau 3, 4 e 5, mesma coisa, ó. Angioemboliza, não deu certo, opera. Deu certo, segue o caminho. Se o paciente aqui, a gente vai ver isso aqui, tem outras indicações aqui, ó. Faz a tomografia, outra indicação de laparotomia, então, ok, vai ser operado, de boa. Instável, protocolo de transfusão maciça, lesões, já é lesão grave, por ser instável, né? De acordo com a W6, ele vai ser operado. Ok? Isso aqui é outras situações que um dia a gente vai chegar, que é a sala híbrida. A sala híbrida é uma sala que é a sala de emergência que tu opera nela. E ela pode ter tomografia. A sala híbrida pode ser tanto na emergência e pode ser também no centro cirúrgico. É uma sala que você opera e tem tomografia dentro da sala. Dá para você fazer isso. E tem angiografia também nessa mesma sala, tá? Então, se não consegue fazer o controle vascular, opera. Se você conseguiu o controle vascular na sala híbrida, mesmo doente instável, aí você pode tentar o tratamento não operatório.
ok? Essas outras lesões aqui que vão ser encontradas, eu vou falar logo à frente, quando nós falarmos sobre... quando a gente falar sobre lesão de ureter e lesão de bexiga. Eu acho que está faltando aqui rapidinho, faltando aqui um vídeo. Deixa eu só ver aqui, tinha mais um vídeo aqui, não sei se... Ah, não, tinha mais um vídeo aqui de uma nefrectomia parcial. Mas tudo bem, vamos lá. Lesão de ureter, turma. Lesão de ureter ela é rara. Geralmente vai estar associada ao trauma penetrante, a gente destaca o PAF, tá? Ali na junção ureteropélvica, tá? Mas pode ter os achados subclínicos, hematura isolada ali pode acontecer, uma lesão ali rara. Precisamos ter essa fase com contraste, nessa fase tardia, para ter uma maior acurácia de estar justamente identificando essa lesão de ureter. E no paciente estável, a gente tem que considerar uma patomografia estável. Mas muitas das vezes a lesão de ureter a gente vai acabar suspeitando mais no achado cirúrgico, no exame do reto peritônio, né? E nos hematomas perirenais. Então, havendo extravasamento, isso é de risco, e 25% dos pacientes não vão ter hematura. Então, considerar nessa suspeita fazer essa exploração, principalmente lá no trauma penetrante, você tem que explorar, né? E ter a avaliação do ureter. E aí vai ter algumas situações. Por exemplo, se o paciente tem uma contusão no ureter, lá, o ureter tem a área de contusão, você pode, será que está estenosado, né? Então, o que é que aconteceu? Aí você vai ver o débito urinário. O anestesista lá, ele está fazendo uma hidratação adequada, foi sondado direitinho e está tendo um débito urinário que você desconfie, você pode considerar, então, subir um stent lá ureteral para ele. Se é uma lesão parcial, né, conservador com stent, com ou sem nefrostomia, parcial com completa transecção e avulsão não apropriado para o tratamento não operatório, fazer o reparo, duplo J ou um reimplante vesical, né? Então, o duplo J acaba que a gente não tem isso, né, cara, na emergência tão facilmente, pelo menos na nossa realidade lá no IJF, mas que seria muito bom para esses pacientes, haja vista que a gente tem um índice até considerável de lesões de ureter lá no nosso meio, né, devido ao ferimento por arma de fogo. Reparo cirúrgico, quando visto na laparotomia, e qualquer reparo, procurar sempre usar um stent, que nosso acaba sendo uma sondazinha, um catetezinho fino, que a gente coloca lá e acaba sendo a nossa opção e a opção que a gente tem. O fato que a sacada tática dessa anastomose é justamente fazer esse cálice, né? Isso aqui a gente faz, vem da base da cirurgia vascular, nas anastomoses vasculares, né? Você fazer esse cálicezinho, você faz uma secção longitudinal anterior de um coto e posterior do outro coto, né? E faz os primeiros reparos nesses cortes, nessas secções, e ter esse exemplo aqui. Então, coloca lá os dois reparos e vai fazendo um ponto separado, né? Lembrando de colocar justamente o catetezinho aqui, a sondazinha, para depois ser retirado, tá? Então, mobilizar cerca de 2,5 cm e duplo J, ótimo, seria bom, e deixar drenado aí esse ureter. Ok? Eu trouxe aqui um outro vídeo mostrando essa técnica aí também feita. Deixa eu correr aqui. Ver se eu consigo... Só um minuto, pessoal. Tentar tirar desse ponteiro aqui para eu poder passar o vídeo, para aparecer o cursor aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Não. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Descartar só um minutinho para eu poder voltar aqui para sem um ponteiro. Pronto, vamos lá. Então tá aqui, eu vou avançar aqui um pouquinho, tá? Então aqui mostrando lá o ureter, tá? E só aqui um minutinho. Avançar aqui. Só avançar aqui um pouquinho, tá lá, ó. Fez o reparo lá do ureter.
Só avançar aqui um pouquinho. Tá lá a lesão. Avançar aqui mais um pouquinho, ó. Fez a movimentação, seccionou. Colocação do catéter. A sondinha, né? Proximal distal. E aí esse detalhe importante, justamente mostrando o aspecto técnico da secção anterior, posterior, 12h e 6h, né? Para fazer a tacinha. E aí, seguindo com o reparo. Estou avançando aqui. Fazendo aqui o reparo. Muito bem. E aí, botou os 2 pontos reparados, vai aí pontos simples, e aí fica tranquilo aí para poder fazer o procedimento. Ok? Tranquilo? Vamos seguir aqui em frente. Nas lesões de bexiga, né, para a gente encerrar aqui, contuso vai ser maior que penetrante, né? Tem essa questão dessa relação da associação grande da lesão de bexiga com a pelve, né? Então, geralmente é assim. Se você tem lesão de bexiga, 60% a 90% vai ter uma lesão pélvica. E na lesão pélvica, em torno de 6% a 8% vai ter uma lesão de bexiga, tá? E a fratura pélvica mais hematura vai ser em torno de 30%. Então, nas lesões pélvicas, justamente ali na região do pubis, da sífilis púbica, né, que nós vamos ter, então, essa possibilidade da lesão de bexiga. E aí tem alguns aspectos, né? Nós vamos ter uma ruptura intraperitoneal de 15% a 20%, que obviamente vai exigir conduta cirúrgica, e a ruptura extraperitoneal, que é a maioria delas, ainda bem, permite, então, um tratamento não operatório. E ela vai ser, então, diferenciada em uma simples e uma complexa. Complexa quando você vai ter um extravasamento, quando você fizer o exame de imagem, um extravasamento mais amplo dessa lesão extraperitoneal, simples, mais contida ali. E aí você pode ter também a contusão e a avulsão. Então, a cistografia retrógrada, seja por raio-x, né, fazendo AP e perfil lateral ou por tomografia, é o procedimento de escolha, isso para o doente estável, tá? Porque aí a tomografia ela é menos sensível ali na fase tardia, então seria de fato que a cistografia é o padrão necessário aqui. Então, contusão nas situações, né? Aqui mostrando aqui um caso, né, atendido para a gente lá no JF, a lesão aí da bexiga. Contusão, tratamento não operatório, ruptura intraperitoneal, laparotomia mais rafia, extraperitoneal, cateterismo, 10 dias, 85% das vezes resolve com cateterismo. Eu tive, no 7º semestre, eu fazia um estágio de cirurgia. E a gente estava, eu e um colega, a gente estava fazendo uma laqueadura tubária e a gente descobriu esse tratamento da sonda porque a gente abriu, foi a bexiga e não estava no peritônio, cara. Aí o staff deu mole, a gente já pensando que já sabia fazer, e aí tudo bem. Ele entrou, fez a rafia da bexiga, o paciente ficou sondada lá. Ruptura extraperitoneal complexa cirúrgica, achado cirúrgico extraperitoneal considerar, né, essa abordagem. Sondagem vai ser mandatória e repara em 2 planos com fio monofilamentar absorvível, né? Então, aqui o fluxograma da W6, coloca aqui justamente, né, nas lesões seguindo lá. Não vou falar de uretra, vamos cortar isso aqui, uretra. Então, o paciente é hemodinamicamente estável ou que estabilizou, tá? Fez o primeiro volume, depois estabilizou. Então, o diagnóstico operatório chega uretra
e pelvis renal, tá? Então, ele chega lá, contusão, hematoma, sondagem urinária, né? Se teve a dissecção, nefrostomia, o stent, ou fazer o reparo tardio, se necessário, ou se tiver outras situações, indicar laparotomia, avulsão, stent ou nefrostomia, tá? E aqui da bexiga vai seguindo, contusão, hematoma, considerar isso. Na ruptura intraperitoneal, né? Você vai... Peraí, só um minutinho, Guilherme, só um minutinho. Mas aqui é complicado. Guilherme, o papai está terminando. Está terminando. Intraperitoneal, tá? Com ruptura, e extraperitoneal, cateterismo, se não tiver lesões complicadas, tá? E aqui, se estiver instável, a gente que vai seguir para o tratamento cirúrgico na maioria dessas lesões. As recomendações acabam... Essa W6, tá? Mas já falando muito isso anteriormente, principalmente com o protocolo do João 23, né? E aqui eu destaco a questão da hematura microscópica para atividade física e tomografia 48 horas, só na suspeita de extravasamento, alguma complicação no grau 4 e 5. Ok? Agradeço demais a participação de vocês aí, fico disponível aí para discussão e espero que tenha sido aproveitoso para vocês. Obrigado. Bom, Daniel, espetacular, né, cara? A apresentação, como a gente já esperava, né? Uma abordagem praticamente completa aí sobre todos os aspectos aí do trauma renal, ureteral e vesical aí. Não me surpreende, Daniel. A apresentação já era isso mesmo que eu estava esperando. Pedro, quer fazer algum comentário, cara? Eu também queria parabenizar o Daniel aí. A aula foi ótima aí, teve vários aprendizados da gente aí, principalmente nessa classificação da WCS, né? Que a gente não tem muita familiaridade, né? Porque mais do trauma, da cirurgia geral. Mas, assim, eu queria fazer alguns comentários em cima também do desfecho do caso, né? Daquele caso inicial nosso. Tu pode tirar a tua tela aí, Daniel, para o Pedro colocar o eu dele? estou tentando... Peraí, tirar aqui. Só um minutinho aqui. Onde é que para parar aqui o compartilhamento? Aqui. Lá em cima tu vai clicar, tem Stop Share. Tá aqui, pronto, encontrei. Perfeito. Pronto. Fica à vontade, Pedro. Pronto, só lembrando aí também que nesse caso do trauma e tal, naquela epidemiologia e tudo do trauma, né, fazer alguns comentários, né, em torno da aula do trauma renal, mais em cima do trauma renal. Pedro, o teu microfone não está funcionando, cara. Certo. Voltou. É tu, Pedro? Tá me ouvindo? Pronto, agora sim. Pronto, em cima do trauma renal, né? Você sempre tem que perguntar no urotrauma sobre o mecanismo, né, e tudo. Eu lembrei que, né, nos traumas fechados, automóvel, automobilístico, a gente tem tem lesões por cinto e tudo, né? Que fica as marcas no dorso e no abdômen. A gente lembrar que no livro texto a gente lê que o motorista ele tem mais chance de ter lesão do rim direito e o passageiro lesão no rim esquerdo, justamente por causa do cinto, né? Geralmente a hematúria microscópica a gente quase não vê porque o pessoal não pede sumário de urina, né, para esses pacientes com suspeita de trauma abdominal múltiplo, assim, múltiplas lesões no abdômen, eles acabam esquecendo do sumário de urina, né, desses pacientes. Você só questiona para ele se tem hematúria ou não, aí o cara diz que não, mas aí pode ter hematúria microscópica, né? É importante lembrar também de pedir o sumário de urina, né? Um trauma abdominal fechado, principalmente e tal. Aí dentro desse mindset, né, que o Daniel abordou, eu acho que o principal que tem que ficar aí na cabeça dos urologistas realmente é a preservação renal, né? Então, com tratamento conservador, né? Que foi iniciado na pediatria. A gente sabe que pacientes
pediátricos, né, eles têm mais chance de ter trauma renal, porque ele tem um arcabouço ósseo menos avantajado, né, mais móvel, né, e a relação do tamanho do parênquima renal com a circunferência abdominal, ela é maior, né, do que do adulto. Isso aí favorece realmente os traumas renais na criança, né. Dentro desse caso, eu estava vendo aí que dentro da classificação daquele WCES, né, a paciente ela vai se enquadrar naquela classificação de grave, né, no grau 3 da WCES, que aí que ele classificou aqui como sendo um AAST grau 4. E essa paciente ela não teve extravasamento de contraste, tá certo? Na fase excretora. Essa fase arterial que ela fez, essa aqui que eu estou mostrando é a fase arterial, mas na fase excretora ela não teve extravasamento de contraste, tá certo? A gente pode ver aqui na tomografia, eu vou voltar um pouco aqui, que ela teve praticamente uma bipartição do rim, do parênquima renal dela. A gente vê aqui o comecinho do polo superior renal, né? Um hematoma grande, um pouco de contraste na via excretora aqui em cima. Né? Aí aqui a gente pode ver duas partes, né? Do rim e sangue, né? No centro do parênquima renal. Assim, dentro daqueles preditores, né? Daqueles piores preditores, eu acho que extravasamento ela não teve, né? Mas ela teve um hematoma grande, tá certo? Provavelmente maior que 3,5 centímetros aqui, desde da cápsula até a cortical do rim, tá certo? Mais que 3,5 centímetros, aí já ganha um ponto, né? Teve laceração medial do rim, isso aí não tem dúvida, né? Tá certo? Se for dividir aqui o rim, né, do hilo em duas partes, você vê que teve laceração anterior e posterior do rim. Isso aí fala a favor de ter uma alta predição para procedimento cirúrgico, né? E teve uma descrição também de lesão de pelve renal, né? Uma lesão complexa de sistema coletor também, essa paciente no laudo, tá certo? A gente pode ver que ficou o contraste aqui só no polo inferior, mas é porque essa paciente ela tinha uma polar inferior, tá certo? Aí realmente essa polar escapou e ficou irrigando só esse polo inferior do rim. Bom, aí ela ficaria com aqueles pelo menos dois, né? Ou, na verdade, três, né? Três pontos naquele sistema de pior gravidade, né? Dentro das lesões renais maiores. Só isso aí, né? Já prediz um risco de 60% a 70%, né? Que eu estava vendo isso aí também, agora faz pouco tempo. De 60% a 70% existe esse risco de precisar de um procedimento invasivo, né? Seja embolização ou cirurgia, tá certo? Pronto, aí assim, passando esse caso, né? Essa paciente ela foi admitida na madrugada, né? Do dia 25 para o 26. Aí no dia 26, como ela estava hemodinamicamente estável, ela foi encaminhada para a UTI, para monitorização contínua, vigilância dos parâmetros hematimétricos, né? Ela continuava hemodinamicamente estável, porém com dor abdominal importante, apesar da analgesia endovenosa. E durante o decorrer do dia, ela colheu novos exames, né? HB deu uma leve queda, né? Durante o dia, tá certo? De 8,9 para 8,7 para 8,4. Só que a paciente persistia com taquicardia, com dor e hematuria macroscópica, né? E era uma paciente muito ansiosa, a família também, tá certo? Muito ansiosa do interior, né? Preocupado, internamento em UTI, paciente jovem, 25 anos e tal, também tinha isso.
ela acabou indo, na verdade, essa aqui para ilustrar a hematúria dela, e ela foi submetida a uma nefrectomia total. Eu fiz uma nefrectomia total esquerda nela. Como ela estava hemodinamicamente estável e durante o decorrer da cirurgia deu tudo certo, assim, a gente conseguiu fazer por videolaparoscopia, mas realmente é uma conduta de exceção, tá certo? E ela foi de alta no segundo PO, entre o segundo e o terceiro PO, né? Tá certo? E foi de alta sem queixas, né? Como ela foi para a cirurgia, não precisou ficar 7 dias internada, né? Num tratamento conservador, né? Tá certo? Desse trauma renal. Que foi um trauma renal complexo, né? Aqui tem a foto, né? Da imagem aqui da peça, tá certo? Que a gente vê realmente o rim bipartido aqui, né? Tá certo? Com a lesão de sistema coletor complexo, tá certo? Dá para ver melhor essa imagem. E a gerota com hematoma, né, grande também. Acho que é isso aí, pessoal. Pedro, realmente um caso muito bom, né? Ilustra perfeitamente aí a apresentação do Daniel, né? Exatamente aquilo que você citou aí, um conglomerado de informações aí que correspondem exatamente àquilo que o Daniel frisou mais na apresentação dele, né? E é um caso que é interessante também porque foge do padrão a gente fazer abordagem laparoscópica para esse tipo de lesão, né? É um caso que mostra que, apesar de ser uma conduta de extrema exceção, a gente pode, em casos bem selecionados, né? E quando a gente tem logística e material adequado, a gente pode lançar a mão desse tipo de tratamento. Né, Daniel, duas coisas que eu queria falar aqui. Um era sobre o duplo J lá no JF, a informação que eu tenho é que a gente já tem disponível, viu? Ah, ótimo, Então, excelente, muito necessário. esse sofrimento aí terminou, né? Logo que alguns colegas dos últimos anos para cá, né, muitos colegas assumiram lá no IJF e eu já tive uns 3 ou 4 colegas aí dessa última leva que entrou no JF me questionando como é que eles abordam, o que é que eles fazem nesses traumas ureterais, já que não tem duplo J, né? Eu acho que felizmente a gente parece que desse mal a gente não vai mais padecer lá no JF. Outra coisa que tu falou na tua apresentação foi que exames de imagem lá que ficam mais a cargo do urologista fazer, irmão, a gente faz a tomografia mesmo, esse negócio de urografia excretora e ficou no passado. É um exame que, Puder fazer uma observação aí dentro da urografia excretora, acho que a urografia excretora entraria mais na cirurgia de controle de dano, né? Que é aquele paciente que chega instável, vai direto para a sala, tem lesões de vários órgãos, né? Vísceras ocas e tudo. E aí você tem que fazer um controle de dano, fazer o controle hemostático lá do rim, e aí poderia fazer em sala uma urografia excretora para ver se tem lesão do outro rim, ou se o outro rim é normal, ou se o paciente realmente tem um outro rim. Às vezes, né, o paciente pode ter um rim único, né? Isso. E aí faz uma urografia excretora, faz uma radiografia lá na hora e tal, né? Faz contraste, uma radiografia na hora lá, só para ver basicamente isso. Exato. Eu Mas acho exatamente que, assim, isso aí, Lívio. Eu acho que bom saber disso, acho que é muito necessário. Acho que a tomografia acaba sendo mesmo o dia a dia. Cara, eu só combinei com o Pedro que ele ia começar com o caso, mas, pô, foi perfeito, porque fechou muito bem, justamente mostrando a visão do cirurgião de emergência se unindo com o especialista, o melhor resultado para o paciente, que no caso, o cirurgião do trauma não iria fazer por videolaparoscopia, apenas o especialista para poder conseguir fazer e com um resultado sensacional que teve aí essa paciente. Putz, foi a cereja do bolo aí sem dúvida da nenhuma. apresentação. Eu acho que desses exames de imagem aí que você falou, que a gente ainda lança mão, apesar de toda a dificuldade, até porque os guidelines enfatizam muito isso, é a uretrocistografia, sabe? Mas realmente, tirando raríssimas exceções, eu acho que esses pacientes eles acabam fazendo a tomografia mesmo, e não rara a tomografia na fase excretora, dependendo da lesão, ela já dá para a gente algum achado dessas lesões de bexiga que a gente, às vezes, precisa da uretrocistografia para definir. Mas eu acho que é isso, eu acho que a apresentação foi completa, não tem nem o que falar, Daniel, porque abordou tudo, não tem muito o que acrescentar, porque a aula já foi bem completa e essa ilustração, Pedro, a gente pensou em não colocar pelo tempo aqui, mas eu acho que
15 minutinhos a mais aqui que a gente extrapolou aqui, nem extrapolou, mas o tempo que a gente programou aqui, valeu a pena, porque ilustrou bem aquilo que a gente viu na teoria aqui, e a prática foi perfeita. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Eu não tenho nenhum questionamento aqui no chat. Alguns agradecimentos aqui, alguns comentários pertinentes aqui que já foram abordados